Olá, hoje é dia 4 de setembro. Eu sou a Maria Regina, terapeuta materno-infanto-juvenil. E vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês aqui do canal do YouTube, do Instagram ou do Facebook, que me acompanha aqui em algumas dessas redes, sobre a questão do Setembro Amarelo. Né? É um mês onde a gente busca olhar as questões emocionais que podem levar a pessoa a cometer algum ato, né? A cometer o ato contra a própria vida, né? O suicídio. Então esse mês chama a gente para essa reflexão, né? Do tanto que a gente está olhando e cuidando dessas questões emocionais. E como eu atendo jovens, adolescentes, vale lembrar que o suicídio acontece muito, o índice maior de suicídio é na adolescência e na juventude, né? Considerando aí a adolescência entre 11 a 18 anos, né? Nessa faixa etária o índice maior de suicídio é a partir dos 16 anos, né? 16 até 20 e poucos anos, que daí já entra na juventude. E depois, né, na fase aí da juventude, que vai até os, por incrível que pareça, né, até os 30 anos, a gente tem muito também um índice muito elevado de suicídio. Mas aqui a questão não é só a gente falar sobre o suicídio, falar sobre índices estatísticos, né? O mais importante é a gente pensar o seguinte: o que está acontecendo, o que acontece, né, que leva uma pessoa a cometer um suicídio. E principalmente isso acontece nos períodos aí de finais de semana e também de feriados prolongados ou período de férias, né, no caso se a pessoa trabalha. Por quê? É nesse momento em que a pessoa se vê sozinha, com as suas questões emocionais, e ela não consegue dar conta. Então, vale a gente pensar o seguinte: o que é a vida? Como que a gente está aproveitando? Como que a gente está vivendo? Né? Será que hoje em dia pessoas que não desenvolvem aí essa capacidade emocional de gerenciar as próprias emoções, ou de saber o que está sentindo, ou de ter condições de falar para alguém aquilo que sente? Porque muitas vezes a pessoa, ela também não sabe falar o que ela está sentindo. Ela não sabe colocar para fora aquilo dali. Principalmente na adolescência. O adolescente, ele não tem uma maturidade para aquilo. E daí, com quem que ele vai contar? Que na maioria das vezes os pais também não têm essa maturidade. Por quê? Porque nós não fomos ensinados a ter uma inteligência emocional, a falar sobre as nossas emoções. A gente não foi ensinado a isso. E daí a gente não ensina os nossos filhos também, né? É uma consequência, um ciclo, né? Se a gente for parar para pensar, quantas vezes, né? Se hoje você tem aí 30, 40 anos, quantas vezes que o teu pai ou tua mãe te perguntou o que você está sentindo, né? Você quer conversar? Vamos falar sobre isso? Né? Às vezes nunca perguntou. Né? E a gente às vezes também não pergunta para os nossos filhos. E daí o que a gente faz? Isso daí vai passar. Isso passa. É frescura. É coisa de adolescente. Isso daí é assim mesmo. E a gente vai deixando, vai deixando. Então, às vezes a gente tem um filho dentro de casa que não conversa, que não fala, que não se abre, que só chega em casa na estupidez, na gritaria, na briga mesmo. E a gente não dá conta do que está acontecendo. A gente não dá conta. E muitas vezes, infelizmente, os pais têm uma grande surpresa de quando vê que um filho, em plena adolescência ou em plena juventude, cometeu um ato de suicídio. E daí, às vezes, os pais se chocam e falam assim: nossa, mas eu não sabia que estava tão grave assim. Eu nunca pensei que ele estava sofrendo tanto assim, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, como professora que também sou, né, há mais de 20 anos na escola.
eu vou falar para vocês que ontem os nossos adolescentes estão sofrendo muito. Estão sofrendo principalmente pela ausência dos pais. Cuide do seu adolescente.